Olá, boa tarde para você. São 16 horas e 55 minutos e este é o Justiça Agora. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar se réus delatores devem apresentar as considerações finais em processos antes dos demais acusados. A repórter Daiane Garcês acompanha e tem outros detalhes. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, William, e a todos que acompanham a TV Justiça nesta tarde. Exatamente, essa é a questão em julgamento nesta tarde de quarta-feira. Quem deve apresentar primeiro as alegações finais, delatados ou delatores? E essa análise está sendo feita durante o julgamento de um habeas corpus do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, ele que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O advogado esteve aqui durante a sustentação oral, ressaltou com muita ênfase que o cliente dele foi, de certa forma, prejudicado, não teve direito à ampla defesa, visto por conta da ordem de apresentação das delações, das alegações finais. Isso porque ele foi delatado. O Procurador-Geral da República, interino, estava aqui presente e não concordou, disse que não há que se falar em nulidade como pediu a defesa e não concordou com os argumentos do advogado. Vamos ver. Concessão de prazo comum e não sucessivo, para que a defesa de réus delatados e delatores apresentem razões finais, expressa o cumprimento pleno do que dispõe o artigo 403 da Lei Instrumental. Daí que não há nulidade na prática desse ato de tal forma, a nosso ver. Logo após a Procuradoria-Geral da República, o relator do habeas corpus, ministro Edson Fachin, começou a ler o voto. É um voto extenso, o julgamento foi suspenso, deve ter continuidade logo daqui a pouco. Por enquanto, o ministro Edson Fachin disse o seguinte: o Código de Processo Penal e também a lei específica sobre delação premiada não tratam dessa questão do prazo da ordem de apresentação de alegações finais por delatados e delatores. William. Obrigado pelas informações, Daiane. Há pouco, o Senado Federal aprovou a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. O subprocurador recebeu 68 votos favoráveis e 10 contrários. O nome de Aras foi escolhido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Antes da votação no plenário, Augusto Aras passou por 5 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Empresas de comércio eletrônico não precisam determinar em contrato as multas por atraso. A decisão é da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. As compras pela internet são cada vez mais comuns. Roupa, sapato, acessórios, essas coisas. Compro muita coisa, materiais eletrônicos, placas. Nunca tive problema, não. Mas e quando a encomenda atrasa? O que fazer? Geralmente demora bastante, nem sempre a encomenda chega quando você está esperando, é complicado. O Ministério Público de São Paulo queria que o prazo de entrega, a multa e a indenização por perdas e danos em razão da demora já estivessem nos contratos de compra da B2W. A empresa administra as lojas virtuais da Shoptime, Submarino e Americanas. A disputa judicial chegou ao STJ, que julgou improcedente a ação do Ministério Público. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, o Estado não deve interferir para inserir cláusula penal genérica em contrato padrão de consumo. A ministra afirmou que a interferência violaria os princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade e que a própria legislação já prevê mecanismos de punição para quem descumpre obrigações contratuais. A diretora do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor esclarece que o Código Civil e o Código do Consumidor estipulam várias medidas que protegem quem faz compras, tanto em lojas físicas quanto virtuais. Toda vez que eu tenho uma questão que é tratada pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas duas fontes normativas conversarem e vou aplicar aquilo que for mais favorável à defesa do interesse do consumidor. Por quê? Porque isso está no Código. Aliás, não está só no Código, está na Constituição. O artigo 5º coloca como direito fundamental a defesa do interesse do consumidor, quer dizer, um direito fundamental que está na Constituição. O Justiça Agora fica por aqui. A gente tem um novo encontro ainda hoje no Jornal da Justiça, segunda edição. Eu espero você. Até lá.